Graça e paz, irmãos e irmãs, como estão? Graças a Deus, devem estar bem. Estamos aqui novamente, né, para gravar mais uma aula para vocês, deixarem aqui mais esse vídeo para vocês, né, e a lição 8 do capítulo 3 de 1 João, versos 14 a 24. Então, nós temos aqui os estudos joaninos, né, onde estamos já ministramos o Evangelho, agora estamos ministrando as cartas, né? E chegamos agora no verso 11 a 24 deste capítulo, onde eu dou como tema, né, o amor como mandamento prático, né? E o nosso verso-chave é o 18, que é: filhinhos, não amemos com palavras e nem com a língua, mas com ações e em verdade. Então, João acaba de mostrar que aquele que não pratica a justiça e nem ama o seu irmão é filho do diabo e não é filho de Deus, né? Isso a gente vê no verso 10 do bloco anterior. Agora, por contraste, argumenta que o amor aos irmãos é a evidência da salvação. Isso está no verso 14. E João contrasta, né, o ódio de Caim como o protótipo do mundo, como o ódio do mundo, né? Versos 12 e 13, que eu estou destacando aqui. Com o amor de Cristo, que deve ser visto em nós cristãos, no verso 18 e 19, do 14 ao 18. Então, nesse texto, né, existem 4 níveis de relacionamento. O primeiro é o homicida, que está no verso 12 e 13. Depois tem o relacionamento de ódio, que está no verso 13 ao verso 15. Depois o relacionamento de indiferença, que a gente vai ver no verso 16 e 17. E depois o relacionamento de amor, que é do verso 18 ao verso 24. Fechando então esse texto e esse capítulo, né? Então a única diferença entre o nível 1 e o nível 2 é a exterioridade, pois o nível 1, o homicídio, ele é um ato externo. E o nível 2, o ódio, ele é um ato interno, mas ele tem a mesma conotação, né? Então nós vemos que a prova, diante disso, a prova do amor cristão não é apenas deixar de fazer o mal, né? Mas sim envolver-se na prática do bem. Uma pessoa não precisa ser homicida para pecar, basta, dentro do coração, ter a intenção, né? Ter o ódio correspondente. Não basta também ignorar ou mostrar indiferença às necessidades dos irmãos, né? O amor não pratica o mal e nem é indiferente. O amor pratica o bem, né? Então é uma atitude positiva. Então, desse amor que é praticado, nós destacamos, o apóstolo e nós também aqui destacamos três verdades, né? A primeira verdade é o contraste do amor. A segunda é a demonstração do amor. E a terceira é o resultado do amor. Então nós vamos ver aqui, dividimos esse texto, né, do verso 11 até o verso 24, nós dividimos em 3 blocos. Então o primeiro é o contraste do amor. Então o contraste entre amor e ódio, homicídio e amor, e indiferença e amor, né? João vai trabalhar sempre nesse dualismo que nós estamos vendo desde do seu evangelho e agora principalmente nas cartas, né? Então o primeiro bloco é o verso 11 até o verso 15. Então em primeiro nós vamos destacar o quê? O amor fraternal é uma mensagem, antiga e ao mesmo tempo uma novidade, no verso 11, né? Então a primeira coisa que João deixa claro é que a mensagem acerca do amor fraternal não era uma novidade como pregação dos falsos mestres. Esta é o seu ensino, recebido pelo próprio Jesus. João refuta os falsos mestres, mostrando que a mensagem que está trazendo para a igreja é a mesma que a igreja ouvia desde o princípio, que aqueles cristãos estavam ouvindo desde o princípio. Então, lembrando que aqui João está rebatendo os falsos mestres, os anticristos, né, que estariam
dentro da igreja ou saindo da igreja e tentando abrir a sua. Então João apela para a autoridade da tradição apostólica que remonta o próprio Cristo para estabelecer firmemente a mensagem que havia recebido. O conteúdo da mensagem é que os cristãos deveriam, né, ou hoje devam, amar uns aos outros. Então essa é a mensagem principal no verso 11 ao verso 15, né, e mais especificamente no verso 11. Um segundo ponto que nós vamos levantar aqui, o amor fraternal promove o bem e não o mal, que está no verso 12. Né? Então João diz que não devemos amar segundo Caim. O amor de Caim era dissimulado e falso. Ele estava presente nos lábios, mas não no coração. Ele amava de palavras, mas não de fato e de verdade. Por isso ele assassinou o seu irmão, e isso pelos motivos mais torpes. Né? Caim, seu ódio mortal contra Abel, foi movido pela inveja, que se desenvolveu em ira, finalmente em assassinato. Então vê que gerou o ódio no coração, porque Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Então isso desenvolveu o ódio no coração de Caim e que culminou no assassinato de Abel. Né? Então Caim, ao assassinar seu irmão, tornou-se filho do diabo. Mas sim, que sendo um filho do diabo, suas ações eram malignas e culminaram com o assassinato do seu irmão. Como no vídeo anterior nós trabalhamos com essa questão, né? Então aqui João vem ainda dar um exemplo prático, né? Um exemplo bem claro, né? E conhecido tanto do povo, dos ouvintes daquela época, quanto o nosso hoje, né? Então o apóstolo João diz que Caim é um símbolo do mundo que nos odeia, no verso 13. Caim odiou Abel, não porque Abel era mau, mas porque Abel era piedoso, como nós devemos ser hoje. Assim também o mundo odeia os cristãos, não porque estejamos nas trevas, mas porque nós estamos na luz, por isso ele nos odeia. O apóstolo João, ele enfatiza em afirmar que Caim era do maligno, no verso 12, né? E ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. Caim pensou que podia separar o culto da vida. O que quer dizer isso? Quer separar a nossa vida espiritual da nossa vida cotidiana. Isso Deus não quer. Deus que nós nos juntemos as duas coisas e que nós permanecemos na luz. Então ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Se a nossa vida não for de Deus, não tiver certa com Deus, o nosso culto será abominável aos seus olhos. Vamos refletir sobre isso. Deus não se agrada de rituais separados de seus preceitos, nem de rituais separados da vida. O culto sem vida é abominação para Deus. Isso nós podemos ver nos textos do Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 1, verso 13 e 14, em Amós, o capítulo 5, do verso 21 ao 23, e em Malaquias, capítulo 1, versículo 10. De nada adianta trazermos ofertas a Deus se o coração for um poço de invejas e ódio. A relação com Deus não pode estar certa sem a relação com o próximo estiver quebrada. Antes de fazer a oferta ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Isso está lá em Mateus 5, 23 e 24. Antes de Deus aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Então, um ponto que eu destaco aqui, não podemos separar o culto da vida. Isso é primordial. E o texto fala isso, e João é bem claro com relação a isso. Caim, né, queria enganar a Deus e ganhar o status de adorador, quando não passava de um filho do maligno, de um filho do diabo. A raiz do problema de Caim era a inveja. Se ele desgostou ao ver que Deus havia
aceitado o seu irmão e sua oferta, ao passo que ele mesmo e sua oferta foram rejeitados. Caim preferiu eliminar o seu irmão a imitá-lo. A inveja de Caim o levou a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Ele se endureceu no caminho da rebeldia. Então, quando Deus tenta lá em Gênesis trazer Abel de volta ao caminho, Caim de volta ao caminho, ele prefere eliminar a Abel. E aqui João quer tratar isso também. João quer falar assim, venha para o caminho de Deus, não seja igual Caim, mas sim seja igual a Abel, que é um ofertante, que é uma pessoa própria para o amor, que é uma pessoa aberta para o amor, para a prática do amor. Então, nós fechamos esse versículo com isso, com essa mensagem. E o terceiro ponto, no verso 13, o amor fraternal desperta o ódio do mundo. Né? João exorta que os cristãos não devem ficar escandalizados com o ódio do mundo, pois o mundo é posteridade de Caim, é herança de Caim. Eles odeiam a igreja, né, a nós cristãos, exatamente porque Cristo está em nós. O mundo odeia a igreja, odeia Cristo na igreja, em nós. O mundo persegue os cristãos, está perseguindo o próprio Cristo. Então não fazemos nada de especial ajudando os pobres e enfermos, orando pelos governantes, porque vocês não enganaram a morte cruel. Justamente porque vivemos, o mundo nos odeia, porque vivemos desta forma, somos um espinho, né, em uma censura do mundo. Então, o que quer dizer esse parágrafo? Quer dizer que nós somos espinhos para o mundo porque nós amamos o nosso próximo e somos piedosos, né? E em quarto, João quer evidenciar o amor da salvação. O amor é a evidência da salvação no verso 14. Então, mesmo que o mundo nos odeie, nós não o odiamos, mas amamos. O fato de amarmos os irmãos dá-nos boa base para a certeza da vida eterna. O amor não é a causa da salvação, mas a evidência. João trabalha nessa carta 3 provas que distinguem o verdadeiro cristão do falso cristão. Como nós já sempre dissemos, estamos destacando a prova doutrinária, a prova social e a prova moral. O verdadeiro crente é conhecido pela sua fé em Cristo, seu amor aos irmãos e a sua santidade de vida, que são essas 3 provas. João também enfatiza que aquele que não ama pertence à morte. Isso está no verso 14, parte B. Permanece na morte é a mesma coisa que andar nas trevas para João. Não ter a verdade, não saber para onde vai, ser mentiroso e ser do diabo. Então, para João, tratar que permanece na morte é sinônimo de todas essas outras expressões. Em quinto lugar, nós vemos no verso 15, o ódio é a evidência da perdição. Se o amor é a prova da vida eterna, o ódio é a evidência da morte espiritual. Quem odeia é um assassino em potencial. O ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. O assassinato tem origem no ódio, assim como Caim matou Abel. Então fechamos esse bloco, né, como João trabalhando essas questões que nós devemos amar, as consequências do amor, né? E nós vemos agora num segundo bloco, num segundo momento, a demonstração do amor, que vai do 16 ao 18. Então nós temos aqui o apóstolo falando da transição do ódio de Caim para o amor de Cristo, do ódio do mundo para o amor do cristão. Isso é a demonstração do amor. Em primeiro, a demonstração é pela abnegação da vida, né? Temos mostrado que o amor é a evidência da vida, explica a essência do amor e é o sacrifício próprio. Como Caim foi dado como exemplo supremo do ódio, Cristo é apresentado como supremo exemplo do amor. O ódio de Caim deu em assassinato. O amor de Cristo é sacrifício próprio.
Caim tirou a vida de seu irmão. Cristo deu a sua vida por nós. O amor de Cristo não foi apenas de palavras, mas, sobretudo, de ações. No segundo versículo, que é o 17, né, o amor é demonstrado pela compaixão. João mostra que, de forma prática, podemos expressar o nosso amor pelos irmãos. O apóstolo faz uma transição do geral para o particular, dos irmãos para o irmão. É fácil amar a todos. Desafio é amar e socorrer o necessitado. Amar toda a gente, em geral, pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Fechar o olho ao necessitado é o oposto de compaixão. Compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos. O amor de Deus nos leva a sermos canais de amor aos outros. Quando amamos e damos, estamos imitando a Deus em seu amor, que nos amou e nos deu seu Filho. O verso 18, ele traz assim: o amor é demonstrado pela ação. O amor não é um discurso teórico de palavra e de língua, mas uma ação prática, de fato e de verdade. O amor não é o que falamos, mas o que fazemos. O amor não é tanto uma questão de sentimento, mas de movimento, e movimento em direção do necessitado. Amamos não com discursos eloquentes, regados de emoção, mas com ações práticas para aliviar a dor do irmão e socorrê-lo em suas necessidades. Na verdade, se nosso amor há de ser genuíno, de verdade, inevitavelmente será positivo e ativo, de fato. O amor e a fé têm em comum que ambos precisam de obras para atestar sua autenticidade. Então, irmãos, amor e fé, eles precisam de obras para serem provados, para serem aprovados. E nós vamos para o último bloco, que é do verso 19 ao verso 24, onde o apóstolo João faz outra transição, demonstrando o amor, né, para o resultado do amor. Então nós vamos ver aqui os resultados do amor. Quais são os pontos que João coloca aqui? E ele coloca aqui alguns deles. O primeiro é no verso 19 a 21, que vai tratar da consciência tranquila. Então, quando amamos como Cristo nos amou, temos consciência tranquila diante de Deus, pois o fruto do amor é a confiança. Tranquilizar o coração é o processo pelo qual conversamos, dialogamos e arrazoamos. Com a nossa consciência, nos persuadimos de que, pelo perdão obtido mediante o sangue precioso de Jesus, somos absolvidos da culpa e estamos no favor de Deus. No processo da argumentação, conosco mesmo, né, usamos o amor pelos irmãos como evidência de que fomos alcançados pelo amor de Deus. Amar os irmãos é o remédio para alguns dos males tão comuns entre os crentes, como incerteza, angústia, insegurança, bem como falta de ousadia e coragem diante de Deus na oração. Então nós temos aqui, irmãos, que o amor, né? O amor nos traz a consciência tranquila. É o resultado, né, da consciência tranquila. O segundo ponto, as orações respondidas, onde a gente vê isso no verso 22 e 23. Guardar os mandamentos de Deus e fazer o que lhe é agradável não são a base memorável da resposta às nossas orações, mas condições indispensáveis. A base é o mérito e a mediação de Cristo, sempre. Sempre vai ser este o mérito. Em duas ocasiões, João fala da oração nesta carta, que é nesse texto e no capítulo 5. Em ambas as ocasiões, diz que a oração só serão respondidas mediante a observação de certas condições. Quais são? Obediência aos mandamentos de Deus e a submissão à vontade de Deus. Nossas orações serão interrompidas sem uma vida de obediência a Deus, assim como Caim e seu culto foram rejeitados por Deus
por causa de suas atitudes mundanas. As orações são respondidas conforme a vontade de Deus e não segundo o nosso propenso direito. Então nós caminhamos mais para o fim, né? No entanto, que o mandamento devemos observar, né? Qual mandamento devemos observar? João fala de um único mandamento, abrangendo fé em Cristo e amor e amar uns aos outros. Isso está no verso 23. A fé e amor fazem parte do núcleo da vida cristã. Tratam da nossa relação com Deus e com o próximo, da nossa relação vertical e horizontal. Então nós temos que ter essas duas condições para que nossas orações possam ser respondidas. Avalie isso na sua vida. Avalie isso na sua vida de oração. Você está cumprindo esse requisito? Terceiro ponto que João trata aqui, que é o último versículo desse capítulo, que é o versículo 24, é a permanência garantida, né? Então, a observância dos mandamentos divinos é uma condição e uma evidência de permanecermos em Deus e Ele em nós. O apóstolo enfatiza que a permanência em Deus não é uma experiência mística. Consiste em permanecer no ensino sobre Jesus, Filho de Deus, e viver de acordo com isso. Isso é uma condição, a permanência em Deus e a obediência na sua palavra, nos seus mandamentos. E a prova da permanência é a dádiva do Espírito Santo. Então aqui nós temos na parte A do versículo, nós temos que a permanência em Deus é a obediência. E na parte B, a permanência de Deus em nós é a dádiva do Espírito. Então João volta a enfatizar 3 provas que identificam o verdadeiro cristão. A primeira prova é a prova doutrinária, que significa fé em Cristo. A segunda prova é a prova social, amor aos irmãos, uns aos outros. E a terceira prova, a moral, que é a obediência aos mandamentos. Então, se nós chegamos a compreender essas três esferas, essas 3 provas, essas 3 doutrinas que João está colocando nas cartas dele, se nós compreendermos como assim os irmãos lá naquela época compreenderam e foram bem-sucedidos, nós também seremos bem-sucedidos, seja nas nossas orações, seja na nossa vida diária, seja nas respostas que nós aguardamos daquilo que nós pedimos a Deus. Então, eu deixo aqui mais esse vídeo. Peço a você que esteja fortalecendo o canal da igreja, dando o seu joinha lá, né? E que até o próximo estudo. Deus abençoe.